Jesus está em mais um dos seus embates com os fariseus, que os perseguiam fielmente e bem de perto. Quando a gente olha para o texto de Mateus 12, versículo 34, Jesus está defendendo-se dos ataques dos fariseus e ele vai falar sobre algo muito interessante sobre a nossa mente, a nossa boca e o nosso coração. E aí lá no versículo 34 ele diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Na tradução Revista Corrigida, pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Fique comigo até o final. Esse é o Devocional Palavra de Esperança e você nessa manhã vai ser abençoado com certeza e vamos aprender sobre guardando o coração, a importância das palavras. Quando a gente olha para esse contexto de guardar o coração, nós vamos lembrar que o coração é a sede de todo o contexto do ser humano, né? Provérbios 4, 23 diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, tudo que é bom ou ruim vai nascer do coração. Ali está o nascedouro. Por isso que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Guardar o coração é importante, porque se conseguirmos proteger o nosso coração, nós seremos sábios e, na verdade, vamos demonstrar, é uma demonstração eficaz, clara, inequívoca, de que nascemos de novo. Quando a gente olha para o texto, vamos contextualizar, Jesus está dizendo, a ênfase de Jesus é numa conexão entre coração e fala. A ciência, a neurociência explica isso, e a gente sabe que há uma conexão muito clara da linguagem não verbal. E quando você estiver conversando com alguém, fixe nessa questão da linguagem não verbal, porque o nosso corpo fala antes do que aquilo que nós estamos planejando, pensando, articulando, ou até que nós decoramos. Os atos falhos, na psicologia fala disso também, né? Também demonstram o que realmente está no coração. De cara, logo de primeira, assim, uma conversa, você dificilmente será transparente 100%. Se você estiver numa roda de amigos antigos, amigos de longas datas, você não precisa se armar, se proteger. Mas se você tiver um ambiente onde você não é conhecido e não conhece todos que estão ali, você certamente vai se polir e vai falar menos. Por isso que a gente conhece mais de uma pessoa num tempo informal do que no encontro formal. No encontro formal, pouco se conhece as pessoas. Vá num casamento e observe isso. Há uma formalidade no casamento. É necessária a formalidade. Mas quando chega na recepção, o momento mais informal, você começa realmente a ver quem é quem, porque ali nós estaremos desarmados. A natureza do coração é o que Jesus está apontando. A gente precisa observar isso. O que é a natureza do coração? O coração é o centro das emoções. Há uma outra tradução para Provérbios 4, 23, que eu gosto dela. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Existe um livro que eu gosto dele e li e indico, Há Poder em Suas Palavras. Aquilo que nós proferimos, quer seja bênção, quer seja maldição, tem um poder e o pior, quando sai, nós não podemos recolher essas palavras. Por isso, Tiago nos orienta ao sábio, aquele que quer ser sábio, falar pouco e ouvir mais. 2 ouvidos e uma boca. É simples assim. Mas não é fácil controlar os ânimos e o coração. Por isso que uma mente controlada pelo Espírito capacitará você a se tornar uma pessoa mais sábia, falando menos e ouvindo mais. Aliás, a arte de ouvir deve ser aprendida por cada um de nós. Seja um bom ouvinte e você terá bastante trabalho e você poderá ser muito útil no reino de Deus. O poder das palavras, elas servem tanto para edificar quanto para destruir. Tanto nós podemos abençoar os outros ou podemos ficar amargurados com os outros ou
nos tornarmos amargos por causa daquilo que ouvimos das pessoas a respeito de nós. E isso aí eu gosto de tratar como sendo um equívoco que existe dentro de nós, né? É a compaixão equivocada. Nós queremos amar as pessoas mais do que Deus e muitas das vezes nós nos decepcionamos com elas porque colocamos expectativas altas nela e muito baixas em Deus, quando deveria ser ao contrário. Alta expectativa em Deus, baixa. Baixa não é zero, é baixa expectativa nas pessoas. Existe um livro muito famoso, que hoje eu estou indicando bastante livro, né? Existe um livro muito famoso que eu li na minha adolescência e que todo adolescente costuma ler, e jovem também. E se ler de novo não tem problema, né? É O Pequeno Príncipe. Ele diz lá: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Nós podemos cativar as pessoas com uma intenção boa, santa, agradável, mas também podemos cativar pessoas para manipulá-las, e isso é pecado. Então, cuidado, faça com responsabilidade, porque toda fala, toda posição que nós tomamos, ela trará consequências. Não dá para ficar na neutralidade o tempo inteiro. Se você quer ser útil, se você quer ser bênção no reino de Deus, você precisará confrontar pessoas com a verdade. E a verdade, às vezes, dói, mas é muito melhor porque ela traz cura. Nós temos responsabilidade com nossas falas e as consequências nós precisamos também observá-las. E um outro aspecto de guardar o coração para termos palavras sábias é a transformação que uma renovação no contato com Deus, isso vai trazer para nós. Não é possível que nós, que uma vez encontramos Cristo e servimos a Deus e olhamos para a palavra e queremos ser guiados por ela, nós nos tornemos pessoas amarguradas, atirador de lanças, acusadores, murmuradores, gente que tem um coração amargo. Eu e você precisamos lembrar disso. O Espírito Santo tem poder para transformar a nossa mente e coração, mas eu preciso reconhecer isso. É necessário que eu vá a Deus e peça: Espírito Santo de Deus, muda minha mente, o meu coração, transforma o meu falar num falar mais sábio. O salmista diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, Deus meu, Deus meu. Então, meditar antes de falar, nem sempre a gente consegue, mas é a melhor postura. Se você tiver discutido com alguém, se você está envolvido em algum conflito, não responda de imediato. O sangue está quente, você está emocionalmente abalado e você vai se arrepender do que vai falar, porque você não falará com graça e firmeza. Você vai ofender, você vai machucar. Então, o domínio próprio se aplica nessas situações. Domínio próprio é fruto do Espírito. Só terá domínio próprio quem entregou a vida a Cristo e deseja viver uma vida parecida com Cristo, o nosso Mestre. A Bíblia tem vários textos que enfatizam a importância das palavras antes de falarmos. E eu quero ler para você alguns textos que vão fortalecer esse nosso devocional. O primeiro texto é Provérbios 18, 21. Quando pensamos em sábio, pensamos no insensato, pensamos em sabedoria, nós sempre precisamos mergulhar em Provérbios. Billy Graham lia um capítulo de Provérbios todos os dias, além de outros capítulos da Bíblia. Eu e você faremos bem se tomássemos o mesmo hábito. Provérbios 18, 21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O sábio sabe disso, que há poder em nossas palavras. Nós podemos abençoar, gerar vida, mas nós podemos matar, assassinar pessoas com nossas palavras. Outro texto que eu gosto é de Mateus 12, dentro desse contexto que nós estamos. Jesus vai continuar o texto e ele diz: eu lhes digo que no dia do juízo os homens hão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado. Ah, se nós lembrássemos disso antes de falar. Vamos prestar conta de toda palavra inútil, torpe, enganosa,
que saiu dos nossos lábios. Pois por suas palavras você será absolvido, ou por suas palavras você será condenado. Efésios 4:29, prática da vida cristã, apóstolo Paulo vai nos exortar com amor e graça, dizendo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, prejudicial, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que concedam graça aos que ouvem. Falar com graça e firmeza é algo maravilhoso e abençoador. Um outro texto que a Bíblia vai falar sobre a questão de nós termos sabedoria no falar, é Tiago 3, 5 e 6. Assim também, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. A língua também é um fogo e é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Sabe aqueles momentos que nós somos tentados a falar algo e aumentar? E a gente fala, não, eu não vou mentir, mas eu vou dar uma ênfase maior aqui, eu vou dizer que vi uma coisa, mas que era maior do que aquilo que realmente vi. Nós temos tendência a exageros. Esses exageros são dispensáveis. Eles podem manchar a sua reputação e seu caráter. Não compensa. Esses textos que nós acabamos de mencionar são apenas alguns textos que servem de destaque para olharmos e tomarmos cuidado e vermos a importância de tomarmos cuidado com aquilo que falamos e do poder que há em edificar ou destruir, em abençoar ou matar, amaldiçoar uma pessoa. A conclusão do nosso devocional de hoje é que há um desafio diante de nós. Diariamente, nós seremos desafiados a falar mais, a ouvir mais e falar menos, mas nós temos que ter disciplina e pedir e contar com a ajuda do Espírito Santo de Deus para que Ele transforme a nossa mente e o nosso coração para que possamos seguir o exemplo de Jesus, o nosso Senhor. Eu gostaria de orar com você para encerrar esse nosso devocional. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a guardar os nossos lábios, a proteger a nossa mente e o nosso coração de palavras precipitadas, de maldições, de contendas, de palavras amargas que envenenam as pessoas e primeiro envenena a nós. Porque toda palavra que antes sai, ela vai passar no nosso coração. E aqui está o problema. Ela passou aqui, ela já contaminou. Que aquilo que sair da nossa boca sejam palavras para abençoar, para edificar, que seja útil para a glória de Deus. Senhor, eu quero te pedir que neste dia o Senhor nos dê oportunidade de sermos um exemplo no nosso falar. Que saia da nossa boca palavras para abençoar, para edificar, para encorajar, palavras que tragam esperança. E se não tivermos nada para falar, dê-nos o domínio próprio para permanecermos quietos em nossa simplicidade. Quando o Senhor desejar nos usar, que nós tenhamos coragem e firmeza para, com graça, comentar e falar a respeito das verdades do Teu Evangelho. Usa-nos em nome de Jesus, transforma a nossa mente e o nosso coração. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança, ele existe para abençoar a sua vida. Te vejo segunda-feira, se Deus assim permitir. Tenha sempre esperança e um forte abraço.